Olá, meus amados, queridos irmãos, Deus abençoe você que está aí do outro lado, juntos aqui novamente, mais um dia precioso nessa grande etapa que está sendo tão motivadora para nós. Juntos, o plano, o alvo de lermos a Bíblia em um ano, e nós já estamos avançando cada vez mais, nós já estamos no livro de Números. E graças a Deus, porque esses livros têm tantas histórias lindas e hoje nós queremos ver uma história que não deixa de ser linda. Claro, um pouco triste, porque é um povo que está saindo do Egito para cumprir a promessa de Abraão, a promessa que Deus fez para Abraão, dizendo: de ti farei uma grande nação e eu vou dar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a Canaã, a tão esperada Canaã. E para eles chegarem ali havia alguns desafios, dentre eles eliminar os seus adversários, os seus inimigos. Você leu muitas histórias de guerras, aí você até pensa assim: poxa, Deus parece ser um Deus sangrento. Não, é que tinha que destruir mesmo os inimigos, tinha que despojar toda essa turma, desbancar ele, derrotar e tomar posse, né? Você vai ver também no Evangelho, lá em Mateus, eu não tenho aqui a exatidão desse texto, mas se não me falha a memória, Mateus capítulo 11, verso 19, não quero errar, mas onde o João diz: o reino dos céus agora é tomado por violência e os violentos herdarão, ou seja, conquista, perseverança. Então continua perseverando. Esse texto de hoje de Números 25 e 27, eu quero aqui pontuar algumas coisas interessantes. Eu estou falando de guerra e de inimigo. Quando os inimigos não conseguiam pela guerra, eles usavam as estratégias, né? Você vai ver mais para frente no livro de Josué algumas estratégias muito hiláricas, né? Muito cheia de humor, de um povo que se trajou de gente que era de longe, no entanto era bem de perto. E aí Josué acabou vacilando e fez aliança com eles. E aqui também conta no Números 25 a história de como que eles enviaram suas mulheres. Era uma estratégia. A gente não consegue pela guerra, vamos enviar nossas filhas, né? E muito belas, muito bonitas. E acabava que o povo era seduzido e se entregava. E aqui Deus trouxe uma praga no meio do arraial. E Moisés, no capítulo 25 de Números, ele faz uma reunião. Olha que coisa interessante. E estava tão banalizado por conta do pecado que mesmo diante de uma reunião, o povo parecia não respeitar mais aquilo. Diz assim: quando Israel estava em Sítio, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas, que aqui são os descendentes de Ló, né? Do incesto de Ló com as filhas, os Moabitas, um povo maldito, amaldiçoado, e eles estavam ali em aliança, porque vivendo uma vida íntima, eles estavam aliançando e entravam na cultura do povo e começavam a adorar outros deuses, tudo que Deus não queria. E diz aí no versículo 2 que estas convidaram o povo a sacrificar. Olha aí, tá vendo o culto começando a ser introduzido de uma forma muito persuasiva e sutil, as mulheres pedindo isso. E aí é interessante porque no versículo 3 diz: assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: reúna os chefes e o povo, enforque-os diante do Senhor ao ar livre. Olha só que coisa pesada, né? Mas no versículo 5 diz: Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo. É um negócio triste, mas sempre surge alguém com uma estratégia, né? Olha só. E aqui no versículo 6, começamos a ver essa estratégia sendo colocada em prática. Diz: naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Ou seja, há uma disciplina sendo aplicada no arraial e tem um cara que está aí ainda buscando prazer com uma dessas moabitas. E aí diz que ele entrou para sua tenda com essa mulher. Quando este homem se levanta, o Finéias, ele é um homem da tribo de Levi, diz: quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda, atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita,
pelo ventre. Então a praga cessou entre os filhos de Israel. Sabe, é momentos que a gente precisa, não estou dizendo para você ser violento com as pessoas, mas você ser violento com as atitudes do velho eu, o pecado, a velha natureza. Tem hora que tem que ser drástico mesmo e colidir com esses hábitos antigos e dizer não, eu quero o culto ao Senhor. Olha só que história tão linda, que história tão maravilhosa, né? O capítulo 27 de Números, não tenho tanto tempo para entrar por ele, mas ali vai dar os detalhes da morte de Moisés, né? De como que Deus vai levar para si. E aí a gente entra aqui novamente por esse livro de Cantares. Na última minha ministração aqui, ajudando você e também aprendendo junto, eu falei sobre Eclesiastes, né? E falei para você que Salomão escreveu os 3 livros, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. O Cantares, que é o Cântico dos Cânticos, ele fala da mulher, da sunamita, tipificando a esposa, a noiva, a quem ele era apaixonado. E isso tem por ele ser um livro poético, ele tem muitas figuras entre um noivo, que é Cristo, tipificado por Salomão, e a igreja, que somos nós. E é interessante porque no capítulo 6 tem algo interessante, aonde essa noiva está meio que desesperada por conta do noivo, né? De tanta paixão, ela diz assim, ó: para onde foi? As mulheres que estão juntas diz: para onde foi o seu amado? Oh, mais bela das mulheres, cadê ele? Que rumo tomou o seu amado? Para que ajudemos a encontrá-lo. Ele aparece por um momento e parece que de repente ele some de novo e a noiva entra em desespero porque ela anseia. Cada vez que ele se apresenta, é uma presença tão gloriosa, e você vê isso que é mostrado no capítulo 5. Quando você volta um pouco mais aí no capítulo 5, o noivo dá uma apresentação para ela no momento em que ela está tão cansada, né? Olha só o que diz, ó. Capítulo 5, no versículo 2, ela diz: eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Ela estava num cansaço tão forte, dormindo, mas ainda assim acordada ali, esperando quem? O noivo. Aí ela diz: eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Aí olha só, ela responde e diz: eu já tirei a minha túnica, eu estou tão cansada, eu já estou agasalhada, eu já estou pronta para descansar, para dormir. Como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como vou voltar a sujar novamente? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Olha só, isso fala da presença tão gloriosa do Espírito, do noivo Jesus Cristo, que ele nos momentos que a gente está tão cansado, tão ali, já dizendo: eu não consigo, eu não vou dar conta, ele meteu a mão pela fresta da porta e diz aqui: então eu me levantei para abrir a porta. Ela não resistiu ao amado. E ela diz: as mãos dele destilavam mirra e os dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. E ela diz assim: eu abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado. Ela ficou com aquele cheiro. Sabe quando você pega a roupa de alguém que você está com saudade? Você cheira e, meu Deus, é o cheiro dele, é o cheiro daquele filho, é o cheiro daquela filha. O cheiro do nosso amado está impregnado. E por falar em cheiro, eu quero dizer para vocês, fala de lembrança. E o livro de Mateus, capítulo 24, que é um dos textos da nossa meditação, Jesus vai falar de um sermão profético que vai nos trazer a lembrança que ele voltaria. No capítulo 24 até o 28, você pode ler em casa. Os discípulos estão maravilhados com uma obra tão grande da construção do templo, o imponente templo que foi construído por Salomão, reerguido por Esdras, e agora ele foi totalmente reformado por Herodes. Está tão belo, eles estão fixados naquilo. Jesus diz para ele: não fique preso a isso, essas coisas não me atraem, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aí num dado momento eles perguntam: então como que vai ser esse tempo aonde virá o fim? E é interessante porque
porque essa mesma pergunta eles fazem depois lá no livro de Atos, no capítulo 1, onde Jesus está falando também da sua volta para buscar a noiva. E ele diz, será esse o tempo em que o Senhor vai redimir a Israel? Eles estavam sempre preocupados com a questão secular, com a questão do império, com a questão do monopólio, do reinado terreno. Jesus querendo mostrar para eles que havia um outro reino, da qual ele é o rei, da qual ele é o esposo, do qual ele é o noivo, o amado, que vai voltar. Então, querido, fica aqui essa reflexão mínima para você, dizendo, Jesus está à porta, Ele está voltando e nós devemos focar no reino do Senhor. Deus abençoe, eu amo a sua vida, nós estamos juntos, não esqueça aí de curtir esse vídeo, de enviar para os seus amigos, para os seus familiares e vamos continuar chamando mais pessoas para estarmos juntos nessa empreitada da leitura bíblica até o final do ano. Deus abençoe e fica na paz.